Boa noite a todos. Nós estamos muito felizes por poder estar mais uma vez cultuando ao Senhor, louvando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, através do culto da Primeira Igreja Batista em Granjas Cabo Sul. Espero que você possa, nesse momento, estar cultuando conosco, exaltando a Deus, louvando ao Senhor com todo o seu coração, com todo o seu vigor, com a esperança que Deus tem a derramar em nossos corações. Portanto, vamos todos louvar e bendizer ao nome do nosso Senhor Jesus nesse momento. E nessa mesma alegria que nós vamos louvar ao Senhor com o cântico Meu Louvor. Eu até vejo essa música como uma música profética, porque ela fala assim, olha, o meu louvor vai romper, o meu louvor subirá, a minha vida sempre terá um motivo para louvar e engrandecer o Senhor. Então cante juntamente conosco aí da sua casa, com alegria no seu coração, que o Senhor preencha a sua vida com a graça dEle.
nosso louvor suba, que o Senhor receba e que nada nos impeça de sempre louvar e engrandecer o nome do Senhor. E antes de ler esse texto que nós vamos ler agora em Salmos, é interessante porque quando na parte da manhã a tia Dilma falou sobre a oração de Jabes, eu quero repetir ela um instantinho, porque aí eu lembrei do nosso versículo, porque a gente sempre escolhe antes e tem um pouquinho a ver com ele, e eu vou repetir para vocês a oração que diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E no texto de Salmos, diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E esse no começo diz que é um salmo de graças ao livramento do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele sempre está pronto para nos livrar. E esse texto me diz, olha, se você ainda não provou, prove e veja que o Senhor é bom. Prove, comprove e reconheça o quanto o Senhor é bom para as nossas vidas. E feliz é o homem que se refugia em Deus, que se refugia nele, que tem Deus como o seu abrigo verdadeiro. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado em ti, ó Deus, libertador meu, eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre.
salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Reconhecemos o quanto o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempo de angústia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de meu abrigo. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, o meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma. Nós clamamos a Ti, Senhor, e o Senhor nos livrou. Eu creio, ó Pai, que o Senhor ainda livrará aqueles que estão com o coração entristecido. Venha livrar aquele, Senhor, que está com a alma ainda angustiada, que está desesperado, que acha que não vê solução ou que não vê uma saída, uma esperança. Que possam provar e ver o quanto o Senhor é bom, que o Senhor é abrigo na tempestade, que o Senhor é uma nuvem quando o sol está quente demais, que o Senhor é aquele fogo que nos esquenta quando está frio, assim como o Senhor foi com o povo de Israel, que o Senhor é aquele que abre as portas onde nós não conseguimos ver, que sustenta mesmo quando tudo diz que não vai dar, que não está certo, que não tem de onde sair. O Senhor é a fonte de vida, o Senhor é a fonte de alegria, o Senhor é a fonte de paz, o Senhor é a fonte da verdade, o Senhor é a fonte da cura, da libertação, da restauração, da transformação.
e nós confiamos em Ti, fonte de amor. Obrigado, Senhor Jesus, que não só nesses dias, mas todos os dias, nós podemos comprovar e dizer verdadeiramente que o Senhor é bom, que o Senhor é abrigo, que o Senhor é rocha, que o Senhor é refúgio verdadeiro. Que possamos cantar diariamente: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, só o Senhor é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Declare isso aí da sua casa: o Senhor é bom. O Senhor é bom, Meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Eu posso confiar em Ti, Senhor. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. Declare: Tu és o meu abrigo. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma Em Ti. Amém, Senhor Jesus. Que a graça maravilhosa de Jesus seja com todos nós, nesse instante que estamos prontos para ouvir a mensagem que o Senhor tem preparado para o seu coração nesse momento. Palavra do Senhor em João, capítulo 10, verso 10. É o que nós vamos ler agora. João, no capítulo 10, o verso 10, as palavras de Jesus assim diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Uma vida sem limites é o tema dessa mensagem para essa oportunidade. Meus amados, nós vivemos dias em que mais do que nunca as pessoas querem viver em liberdade. E muitas vezes uma liberdade incondicional e descontrolada, onde o indivíduo possa escolher o que bem entender na sua vida, possa decidir por conta própria e isolada, sem se importar com quem está por perto, ou que possa viver conforme ele mesmo queira, sem dar satisfação qualquer a ninguém. Essas coisas podem, de certa forma, até expressar um certo tipo de liberdade. Porém, essa ideia aqui de viver em liberdade parece ser muito mais associada a não possuir qualquer tipo de vínculo, seja ele emocional, físico e até mesmo espiritual. Significa também agir sem qualquer tipo de limites e, como falei, quando o indivíduo pensa somente em si mesmo. Ouvi uma frase certa vez que diz que a liberdade sem limites não é benefício, é uma concessão para o caos. De certo, liberdade é algo bom e proveitoso que nós devemos estar sempre em algum tipo de busca a ela. Mas a liberdade, vamos dizer assim, sem limites, ela é danosa, ela é até maléfica para a nossa vida. Uma vida sem limites, ela também é desastrosa. Todos nós precisamos, desde a mais tenra idade,
de uma vida com imposição de limites em nosso viver. No entanto, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós podemos então perceber que Deus nos oferece alguns produtos ilimitados para que nós os usemos de uma forma abundante em nossa vida. Eu creio que são fontes inesgotáveis e, portanto, ilimitadas de grande graça que Deus derrama sobre o nosso viver. E diante dessas fontes, nós devemos nos esbaldar, usá-las sem qualquer tipo de receio, mergulhar profundamente na convicção de que é o Senhor Jesus quem está nos oferecendo. E dessa forma, teremos a vida sem limites que tantos de nós desejamos, mas que muitas vezes temos procurado nas coisas finitas, efêmeras, passageiras, inconstantes nessa vida. Quem quer liberdade precisará, inevitavelmente, olhar para o dono da liberdade, que é o próprio Jesus. Ao contrário, continuará preso em seus próprios caprichos e desejos infantis, impostos por uma sociedade que mal sabe para onde está indo. Quero, portanto, que cada um de nós aqui possamos viver uma vida sem limites, diante de uma sociedade que tenta nos trazer algum tipo de opressão. Nós temos diante de nós um texto onde Jesus demonstra a relação entre ele e os seus seguidores. O texto fala a respeito do verdadeiro pastor cuidando da vida do seu rebanho. Tal pastor, com toda a diligência, vai protegendo as suas ovelhas contra os ataques cotidianos de quem tenta oferecer uma falta liberdade e assim roubar de nós a verdadeira liberdade. A princípio, tal ovelha poderia pensar que ela vive aprisionada pelo pastor. Todo ambiente em que a ovelha vive parece dar essa impressão. A ovelha é conduzida por uma porta muito estreita, a única que há naquele aprisco. Ela é colocada em um lugar totalmente cercado. Ela precisa atender a uma única voz, ou seja, a do seu verdadeiro pastor, sem dar ouvidos aos provocantes convites de se pular a cerca em busca desta falsa liberdade. Mas é ali, no aprisco, debaixo da proteção do pastor, que ela encontrará água, que ela encontrará comida. É ali que ela vai encontrar segurança. Do lado de fora encontra-se aquilo que deseja tentar tirar-lhe a paz, mesmo que para isso se apresente diante da pessoa como quem está preocupado com a sua vida. Na verdade, de acordo com o texto, trata-se de quem oferece o que não tem de fato para dar, e que acabará lhe dando o que roubará a sua verdadeira liberdade. Por isso o texto chama de ladrão quem assim procede. Este tem o intuito de roubar, matar e destruir. E o texto faz uma contraposição em relação a Jesus, pois o nosso mestre oferece a vida em abundância para quem deseja desfrutar desta liberdade verdadeira que nós necessitamos em nossos dias. Então estamos diante de um confronto entre um ladrão e Jesus, entre quem tenta tirar-lhe a liberdade e aquele que tem o poder para de fato libertar você. Um oprime, o outro alivia, um engana, o outro abre os olhos, um diz que dá liberdade, mas na verdade coloca-lhes correntes, o outro dá direções para que encontremos aquilo que traz de fato satisfação na vida.
Um tira a vida e o outro dá a sua própria vida para todo aquele que nele crê. E nesse confronto, a quem havemos, meus amados, de dar ouvidos? Quero assim comparar essas duas coisas: a liberdade que aprisiona contra a proteção que liberta. O verso começa dizendo a respeito da liberdade que aprisiona. Ele diz assim: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu fico impressionado com as propagandas de hambúrgueres, de fast food, nas lojas, nos restaurantes. Especialmente quando eu olho o cardápio e vejo aqueles sanduíches lindos. A aparência deles é espetacular. E então eu faço o pedido, mas quando o meu hambúrguer ele chega, ele está muito longe de se parecer com aquela foto que vi antes no cardápio. Mesmo assim, na próxima oportunidade que eu tiver, vou pedir o mesmo hambúrguer. Dizem que a propaganda é a alma do negócio. Ela pinta um quadro que às vezes é inexistente. No entanto, as pessoas se rendem diante da tentadora proposta que é anunciada. Seja um hambúrguer, seja uma roupa da última moda, ou mesmo a nossa liberdade. E nesse último caso, é o que a maioria de nós desejamos urgentemente alcançar. Porém, é também o que mais tem nos levado a nos perder no caminho da nossa vida. Logo que eu entrei na adolescência, eu achava que deveria sair sozinho, independentemente dos meus pais. Certo dia, então, eu peguei o ônibus para dar uma volta na cidade. A cidade ficava a mais ou menos 1 hora de distância da minha casa. E eu saltei, então, no ponto final e comecei a passear pela cidade. Já havia ido lá várias vezes com os meus pais, mas agora eu estava sozinho. E era muito mais divertido do que na companhia do meu pai ou da minha mãe. O tempo passou e eu resolvi voltar para casa. Eu olhei para um lado e olhei para o outro, procurando o ponto final do ônibus. No entanto, não consegui, mesmo que tenha tido um esforço enorme, encontrá-lo. Não demorou então para que o desespero batesse naquele moleque que se achava que era ou que tinha alguma possibilidade de ser adulto naquele momento. E depois de muito tempo procurando o ponto de ônibus, eu resolvi perguntar a alguém mais velho do que eu, e a pessoa então gentilmente me ensinou como pegar o ônibus para que eu pudesse voltar para casa. A sensação de liberdade que senti durante aquele passeio foi, sem dúvida, ótima, mas somente até perceber que eu, na verdade, estava perdido, só não sabia disso. O nosso versículo chama de ladrão aquele que tenta nos oferecer um tipo de liberdade como essa que acabei de mostrar para vocês, uma liberdade aparente, mas que no fundo ele está disposto a nos fazer perder-nos, a nos perder. O termo ladrão, ele é atribuído aos falsos mestres que não cuidam em instruir aos homens, mas que abusam da sua confiança para o próprio ganho pessoal. Mas é também o termo atribuído a Satanás como o enganador, como o defraudador. Esse só pensa em oferecer um atrativo ao homem para no final fazer o seu propósito que realmente ele existe: roubar, matar ou destruir. E não são poucos os que se rendem ao marketing da liberdade enganosa, mesmo que no final dessa liberdade encontre a perdição, a derrota, a falta. Porém, graças ao bom Deus, há algo que se contrapõe a essa liberdade enganosa. E ela está em Jesus,
quando Ele oferece a todos nós uma vida sem limites. Uma vida sem limites, onde encontramos a proteção que nos liberta. O restante do versículo assim nos diz: mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, e a tenham plenamente. A expressão proteção pode ser encontrada em toda a história, toda essa história que nós lemos no capítulo 10 de João, quando apresenta Jesus como o bom pastor. Podemos vê-la quando lemos que existe, portanto, um aprisco onde ele cuida e protege a cada um daqueles que desejam. E também ao ver que ele é a porta das ovelhas, por onde nós precisamos passar e encontrar segurança e liberdade. Essa expressão de proteção se confronta com aquela falsa sensação de liberdade oferecida por aquele que rouba, mata e destrói. Nesse caso, o Senhor Jesus nos chama para ficar debaixo de sua proteção, e todos os que atendem ao seu chamado encontrarão o que Ele está nos oferecendo. Afinal, Jesus apareceu neste mundo com o intuito principal, que nós tenhamos vida. João 3,16, meus amados, expressa muito bem, anunciando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pensava que sair somente ao lado dos meus pais era uma prisão, que eles estariam me vigiando o tempo todo, que me limitaria no que eu quisesse ir, ou quisesse fazer, ou aonde eu quisesse ir. No entanto, eu entendi que era exatamente ao contrário. A presença deles ao meu lado era para me garantir a segurança de poder voltar ao lar, sem qualquer preocupação em minha vida. Eles sabiam o caminho de volta, e eu não precisaria me preocupar. Eu precisaria apenas segurar em suas mãos. O nosso texto procura nos mostrar a mesma coisa, que Jesus quer que nós seguremos em suas poderosas mãos, pois se assim fizermos, encontraremos a proteção e a liberdade que necessitaremos. Quem tem a proteção de Cristo, portanto, tem a verdadeira liberdade que tanto procuramos. Aqui ele expressa dizendo que teremos vida e vida plena, vida abundante. E aqui está o sentido de viver uma vida sem limites. É uma vida onde nós nos encontremos protegidos pela mão de Deus, onde quer que estejamos, em qualquer situação que passemos. Que nos mostre os lugares por onde devemos ir, as coisas que devemos fazer, a vida que nós devemos levar. Viver debaixo da proteção de Jesus, da proteção divina, não é, como muitos pensam, uma vida cheia de não pode isso ou não pode aquilo. É ao contrário, um estilo de vida que nos coloca de frente para o melhor que Deus tem preparado para cada um de nós. É a vida que vai além do que nós precisamos, que nos faz experimentar aquilo que é extraordinário, uma vida de cumprimento de todas aquelas promessas do Senhor para nosso viver, uma vida de cuidado pessoal sobre cada um de nós, e que Ele fará transbordar em tudo o que Ele deseja para você e também para mim. É assim que você e eu teremos uma vida sem limites. É sobre isso que iremos estar falando nos próximos domingos à noite, nesta série de mensagem Viva Sem Limites.
Mas hoje eu quero que você entenda que Jesus veio para lhe dar vida abundante e sem limites. E você pode receber essa vida nesse momento, ao permitir que Ele seja a porta por onde você deva entrar e encontrar a vida ilimitada e abençoadora que está nos garantida na presença do nosso Deus. Eu quero concluir contando uma história. Ela fala de um homem que morreu e quando chegou na porta do céu, o diabo estava ali esperando. Ele disse ao homem: antes de entrar, eu gostaria de lhe mostrar como é o inferno. E depois você poderá decidir onde vai querer viver a sua eternidade. E o homem então, curiosamente, olhou pelo portão do céu e viu que lá dentro estava muito quieto. Ele viu até alguns anjos descansando nas nuvens, algumas pessoas andando de um lado para o outro, e pensou que não haveria mal algum em dar uma olhadinha rápida no inferno e depois tomar a decisão de onde gostaria de ficar. Assim, o diabo levou aquele homem até o inferno. Lá, apresentou cada um dos lugares. Havia piscinas com toboáguas, restaurantes diversos com vários tipos de comida e de graça, muita música e muita gente se divertindo, e tantas outras atrações que estava lhe agradando somente de olhar. E o homem ficou maravilhado com tudo aquilo, mas no final daquele tour, o diabo o levou de volta para a porta do céu. E então perguntou ao homem: e aí, qual é a sua decisão? Você quer viver a eternidade como esses anjinhos aí? Ou prefere ir comigo a todos aqueles lugares que eu lhe mostrei? E o homem não demorou para tomar a sua decisão, visto que a vantagem de ir para o inferno era muito maior aos seus olhos. E assim foi. E o diabo o levou para o inferno. Quando lá chegou, ele viu uma cena totalmente diferente. Pessoas aprisionadas, machucadas, sentindo dores insuportáveis. Um ambiente totalmente destruído e abandonado. Tudo caindo aos pedaços. A comida era estragada e mesmo assim as pessoas brigavam entre si para comer um pouco dela. Ele foi entregue a um carcereiro que logo colocou algumas algemas em suas mãos e pés e o levou para uma jaula. De lá, chorando desesperadamente, ele perguntou o que havia acontecido com aquele lugar que antes mais parecia um paraíso. E o diabo lhe respondeu: ah, sim, é que quando você veio da primeira vez, a gente estava na época da eleição e tinha que conseguir o seu voto a qualquer custo. Pois sabe, meu amado, minha amada, que é dessa forma que as pessoas estão escolhendo viver as suas vidas. Uma liberdade aparente e momentânea que tenta lhe chamar a sua atenção para algo que de fato não é. Pois que no seu fim será como num texto que nós lemos, a exemplo do ladrão que que vem apenas para furtar, para matar e para destruir. No entanto, há como você escolher melhor, quando você olhar para o Senhor Jesus. Este sim, veio para que você tenha vida e a tenha plenamente. Pois saiba que esta sim é a vida sem limites que Deus tem hoje a oferecer para você. Pois creia no Senhor como Salvador do seu viver. E nenhuma proposta diferente da de Jesus tomará conta do seu viver. Que esse Jesus lhe dê a paz que você tanto precisa, a liberdade que você tanto procura. Amém.
os meus pés são cansados, sem ter pra onde ir, sem ter pra onde ir. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Mas em meio ao caminho, sua voz me chamou, me tomou em seus braços, e agora filho sou, e agora filho sou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Nem a morte, nem a vida, ou poderes vão nos separar. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou. Quebrou o abismo entre nós, me revelou seu amor e me resgatou, me aproximou e me resgatou, me aproximou. Que tipo de liberdade você está procurando? Meu amado, minha amada, saiba que a verdadeira liberdade você só encontrará em Jesus. Que nesse momento você possa olhar para Jesus,
Talvez você esteja querendo encontrar a liberdade em alguma área da sua vida. Quem sabe encontrar a liberdade financeira. Quem sabe encontrar a liberdade no casamento. Quem sabe encontrar a liberdade da sua família. Eu não sei, mas eu sei que você tem algo em seu coração, que anseia por alguma liberdade. Pois saiba que a liberdade que você necessita é a que Jesus oferece quando disse que veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Receba Jesus em sua vida. Deixe-Ele controlar os seus passos, os seus pensamentos, cada momento da sua vida. E você verá a diferença entre aquela falsa impressão de liberdade que pensamos ter, com aquilo que realmente Jesus nos entrega para todos nós que nele cremos. Eu quero fazer uma oração nesse final de culto, e quem sabe você possa, em sua oração, nesta oração, durante esta oração, pedir a Jesus que traga liberdade a você. Ore comigo, portanto. Querido Deus, entendemos claramente aquilo que a Tua palavra nos ensinou, que, ó Deus, há certo tipo de liberdade que somente nos rouba, nos destrói e nos mata. No entanto, em Cristo Jesus, podemos desfrutar desta vida com liberdade, dessa vida sem limites que o Senhor Jesus nos oferece. Eu quero me agarrar a esta oportunidade agora, Senhor, e creio que talvez, quem sabe, outras pessoas queiram fazer o mesmo nesse instante, e estender suas mãos para Ti, ó Pai, nesse momento, como um sinal que deseja o Senhor mais do que qualquer coisa nesta vida, e que, tendo o Senhor, de fato teremos tudo o que precisamos para viver. Louvado seja o Teu nome. Visita esta pessoa que fez esta oração agora e a abençoe de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, agora e sempre. Amém. Eu quero desejar a você uma semana de graça e paz, guardado e protegido pela mão poderosa do Senhor. Por onde quer que você vá, possa trazer à sua memória aquilo que louvamos aqui, os cânticos que louvamos, a mensagem que ouvimos, as orações que fizemos. E assim você esteja conectado ao Senhor durante toda a semana, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Amém.